Imagine-se voltando aos primórdios da humanidade, quando tudo ainda era desconhecido e misterioso. Já se perguntou como foi o início da nossa história, além dos personagens que conhecemos tão bem? Adão e Eva não foram apenas os primeiros seres humanos, mas também os pais de gerações inteiras, incluindo filhas de quem pouco se fala. Quem eram elas? Como viveram? Qual foi o papel dessas mulheres na formação das primeiras comunidades humanas? Hoje, vamos desvendar o que poucos conhecem sobre essas figuras misteriosas que moldaram os primeiros passos da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir como as filhas de Adão e Eva podem ter influenciado tudo o que veio depois, da cultura às crenças que ainda carregamos. Exploraremos teorias antigas, segredos escondidos em textos religiosos e até interpretações que vão mexer com sua percepção sobre o passado. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa pouco contada e surpreendente que vai além do que você imagina. Para entender melhor quem poderiam ser as filhas de Adão e Eva, precisamos primeiro mergulhar no contexto do início da criação humana. Na narrativa bíblica, o Jardim do Éden representa o berço da humanidade, um local de perfeita harmonia, onde Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. Como descrito na tradição religiosa, Deus criou Adão a partir do pó da terra e Eva foi formada de uma costela dele, simbolizando não só o início da vida humana, mas também a criação da primeira unidade familiar. A história desses primeiros humanos, entretanto, vai além da expulsão do jardim e da queda. Após deixarem o Éden, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, dando origem a uma nova geração. Sabemos dos relatos bíblicos sobre Caim e Abel, os dois irmãos que protagonizaram um conflito dramático, mas o texto é menos claro quanto às figuras femininas que teriam surgido nesta primeira linhagem. As referências a essas filhas são breves e vagas, deixando um espaço significativo para especulação e debate. Nesse cenário, surgem questões fascinantes. Qual foi o papel das mulheres na primeira geração? Como viveram essas filhas e de que modo suas vidas contribuíram para a formação de uma estrutura social primitiva? Neste vídeo, vamos além dos relatos conhecidos e exploramos o que poderia ter acontecido com essa geração inicial. Essa busca por respostas nos leva a investigar textos apócrifos, histórias não oficiais e até mesmo tradições orais que ajudam a preencher as lacunas deixadas pelo texto bíblico. A história das filhas de Adão e Eva é cercada de mistério. Embora a Bíblia mencione que o casal teve filhos e filhas, poucos detalhes são oferecidos sobre essas figuras femininas, deixando espaço para que diversas teorias e interpretações surgissem ao longo dos séculos. Mas quem foram essas mulheres, e por que elas permanecem como figuras secundárias na narrativa oficial? É essa ausência de informações que torna o tema tão fascinante e abre margem para questionarmos a história por trás dos textos sagrados. Para preencher essas lacunas, estudiosos e curiosos se voltaram para fontes externas ao cânone bíblico, como textos apócrifos e escritos de tradições religiosas variadas. Um exemplo disso é o Livro dos Jubileus, um texto considerado apócrifo por muitas tradições cristãs, mas que ainda oferece visões intrigantes sobre a linhagem de Adão e Eva. Segundo algumas dessas interpretações, o casal não teve apenas Caim, Abel e Sete, mas também várias filhas, que desempenharam papéis essenciais na continuidade da linhagem e na formação das primeiras estruturas sociais. Essas teorias não apenas atribuem papéis importantes a essas mulheres, mas também as colocam como figuras de liderança e até de transmissão de conhecimento em tempos onde tudo ainda estava sendo descoberto. Muitas dessas filhas, segundo certas fontes, teriam sido responsáveis por perpetuar as tradições, preservar os valores e até ensinar técnicas de sobrevivência e convivência às gerações que se seguiram. Essa visão as eleva a um papel fundamental, que vai muito além do que os textos tradicionais sugerem, transformando-as em protagonistas de uma história não contada. Ao longo do tempo, a história dessas mulheres foi incorporada e reinterpretada por diferentes culturas e tradições, como forma de explorar temas universais de linhagem, sabedoria e ancestralidade. Dessa forma, as filhas de Adão e Eva deixam de ser apenas uma nota de rodapé e passam a representar a continuidade da humanidade, como pilares fundamentais para a construção das primeiras comunidades humanas. Vamos agora mergulhar em como elas podem ter contribuído para a criação dos primeiros laços familiares, da cultura e dos valores que moldariam a sociedade humana desde o início.
O que sabemos sobre as filhas de Adão e Eva pode ser pouco, mas as teorias sugerem que elas tiveram um papel essencial na formação das primeiras comunidades. Quando pensamos na estrutura social dos primeiros humanos, é fácil imaginar que essas mulheres não só perpetuaram a linhagem, mas também foram fundamentais para a organização de uma sociedade primitiva. Essas figuras femininas podem ter sido as primeiras a transmitir conhecimentos essenciais para a sobrevivência, como técnicas de plantio, preparo de alimentos e cuidados familiares. Além disso, a construção dos primeiros laços sociais foi, sem dúvida, algo natural, e as filhas de Adão e Eva desempenharam um papel crucial em estabelecer essas bases. Os estudiosos acreditam que elas podem ter sido responsáveis por promover a cooperação entre os primeiros indivíduos e fortalecer os laços familiares. Afinal, a sobrevivência naquela época dependia do trabalho em grupo, e as mulheres eram frequentemente vistas como guardiãs da cultura, repassando valores, crenças e tradições que mantinham a unidade entre os primeiros humanos. Nesse contexto, as filhas de Adão e Eva se tornaram as primeiras instrutoras de suas famílias e comunidades. Elas provavelmente ensinavam desde habilidades de caça e coleta até rituais espirituais e cerimônias religiosas primitivas, transmitindo uma compreensão coletiva do mundo e dos ciclos da natureza. A conexão com a terra e com as tradições orais também as tornava figuras de autoridade no grupo, liderando através do conhecimento que acumulavam e compartilhavam. Assim, essas mulheres não apenas garantiram a continuidade da linhagem humana, mas também moldaram as primeiras estruturas sociais e espirituais. A importância delas ia muito além da sobrevivência. Elas estabeleceram as primeiras fundações culturais, sendo responsáveis por criar uma identidade comum para os primeiros grupos. E, assim como os homens caçavam e protegiam a comunidade, as mulheres formavam o centro dessa sociedade inicial, unindo e orientando os membros para enfrentar os desafios de um mundo ainda desconhecido. Embora as fontes bíblicas tradicionais ofereçam apenas fragmentos sobre as filhas de Adão e Eva, muitas tradições e teorias místicas têm buscado preencher essas lacunas, proporcionando interpretações alternativas. Essas teorias vão além dos relatos convencionais e exploram a possibilidade de que as filhas de Adão e Eva representem arquétipos espirituais ou entidades simbólicas, que transcendem a compreensão literal dos textos. Em algumas culturas, essas mulheres são vistas como figuras míticas que se conectam com temas universais, como a criação, o equilíbrio e a preservação da sabedoria ancestral. Comparações entre as filhas de Adão e Eva e as figuras femininas em mitologias antigas, como as deusas da fertilidade e da terra na mitologia suméria ou as divindades gregas, ajudam a ilustrar como esses arquétipos podem simbolizar o papel das mulheres como portadoras de vida e guardiãs do conhecimento. Esses paralelos sugerem que as primeiras gerações femininas poderiam estar associadas não apenas à continuidade da linhagem, mas também ao desenvolvimento espiritual e à construção da sabedoria humana. Além disso, algumas tradições místicas interpretam as filhas de Adão e Eva como forças essenciais para a harmonia do universo, desempenhando papéis simbólicos nos ciclos da natureza e nas fases da vida. De acordo com certas correntes esotéricas, essas mulheres teriam uma conexão especial com os elementos da natureza e com o ciclo da vida, tornando-se símbolos de equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Essa visão espiritual amplia o entendimento sobre a influência delas na formação de crenças e rituais que transcenderam gerações. Essas interpretações também refletem a importância das tradições orais, que muitas vezes contaram histórias de figuras femininas que superaram desafios e transmitiram conhecimento essencial para a sobrevivência humana. A cada narrativa e interpretação, novas camadas são reveladas, mostrando como essas mulheres poderiam ter representado muito mais do que simples descendentes de Adão e Eva. Elas podem ter sido personagens de destaque em uma jornada que conectava o ser humano ao divino, ajudando a moldar a espiritualidade e a cultura de um mundo emergente. Apesar de todas as teorias e interpretações que tentam decifrar a história das filhas de Adão e Eva, muitos mistérios permanecem. Esse é um dos temas mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desafiadores de se explorar. A ausência de detalhes nos textos sagrados deixa questões em aberto e gera inúmeras dúvidas entre estudiosos, religiosos e curiosos, que buscam entender a real importância dessas figuras femininas na narrativa da criação. Entre as perguntas que mais ressoam está a questão da função exata dessas mulheres na primeira geração. Por que os textos bíblicos, que detalham tantas histórias, optaram por deixar as filhas de Adão e Eva como figuras secundárias?
Será que existia algum motivo específico para essa ausência de informações, ou será que essa omissão foi um resultado das condições culturais e sociais da época? Alguns estudiosos argumentam que essas lacunas podem ter sido deixadas propositalmente, enquanto outros acreditam que simplesmente não havia o interesse em registrar detalhes sobre as mulheres naquele contexto histórico. Outro mistério que intriga pesquisadores é a possível conexão dessas figuras com outras mitologias e culturas antigas. Por que há tantas semelhanças entre as filhas de Adão e Eva e outras figuras mitológicas femininas? Esses paralelos poderiam ser uma coincidência, uma conexão cultural ou algo ainda mais profundo, como uma tentativa de universalizar os valores e o simbolismo associados às mulheres na antiguidade. Esses desafios e mistérios não resolvidos são uma parte significativa do fascínio em torno da história das filhas de Adão e Eva. A cada nova teoria, nova interpretação e novo questionamento, percebemos o quanto ainda há para explorar e descobrir sobre essas figuras enigmáticas. Enquanto muitos buscam respostas definitivas, outros preferem aceitar o mistério e ver essas lacunas como uma oportunidade para a reflexão e a busca de um entendimento mais profundo. Afinal, talvez o encanto dessa história esteja justamente no que permanece oculto, convidando-nos a olhar para além do que é visível e a refletir sobre o que realmente compõe o início da humanidade. A jornada pela história das filhas de Adão e Eva nos leva a um território fascinante, onde a história se mistura com o mistério e a espiritualidade. Essas mulheres, mesmo mencionadas de forma breve nos textos sagrados, representam muito mais do que simples personagens secundárias. Elas são símbolos da continuidade da humanidade, fundamentais para a construção dos primeiros laços sociais e culturais que moldaram a nossa história. Ao longo deste vídeo, exploramos teorias, tradições e mitologias que sugerem que essas figuras femininas desempenharam papéis significativos na formação das primeiras comunidades humanas. Elas podem ter sido instrutoras, guardiãs da sabedoria e até líderes espirituais, conduzindo suas famílias e comunidades através de tempos difíceis e incertos. Em meio aos mistérios e às lacunas deixadas pela história, percebemos como esses papéis femininos moldaram não apenas a sobrevivência física, mas também o desenvolvimento espiritual e cultural de um mundo ainda em formação. Que essas figuras misteriosas nos inspirem a olhar além do que está escrito e a buscar compreensões mais profundas sobre as nossas origens. Talvez, ao refletirmos sobre essas mulheres, possamos entender melhor o que significa ser humano e como nossa história é entrelaçada por figuras que, embora pouco mencionadas, tiveram uma presença indispensável. No fim, essas lacunas na história podem não ser apenas ausências, mas sim convites para uma reflexão mais ampla sobre os alicerces da humanidade. Se você chegou até aqui, é sinal de que essa jornada despertou sua curiosidade e interesse. As filhas de Adão e Eva nos conduziram através de histórias, mistérios e teorias que revelam muito sobre as origens da humanidade e o papel essencial das figuras femininas em nossa história. Agora, é hora de ouvir de você. O que achou dessas interpretações? Acredita que as filhas de Adão e Eva foram figuras de grande importância ou acha que seu papel foi menor do que algumas teorias sugerem? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Queremos saber como você interpreta esses mistérios e quais teorias mais chamaram sua atenção. Esse é um espaço aberto para o diálogo e para a troca de ideias, onde sua visão pode trazer novas perspectivas para outros espectadores. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Temos muitos outros conteúdos explorando histórias antigas, mitologias e temas que vão além do que é comumente discutido. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe o vídeo com amigos que, assim como você, gostam de desvendar segredos históricos e questionar as versões convencionais da nossa história. Por fim, se houver outros temas ou mistérios que você gostaria que explorássemos, deixe sua sugestão nos comentários. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que intrigam e inspiram. Vamos juntos continuar essa jornada de exploração e descobertas, ampliando nosso entendimento sobre o passado e o papel essencial das figuras que o compõem.